Você já parou para pensar que, em um tempo onde apenas homens eram vistos como guerreiros, Deus escolheu uma mulher para liderar uma guerra? Imagine o choque, o medo, a incredulidade de toda uma nação ao ver que a única pessoa disposta a se levantar era alguém que, aos olhos da sociedade, jamais deveria estar naquele lugar. Essa é a história oculta de Débora, uma juíza, profetisa e líder espiritual que ousou fazer o impensável quando todos os outros se esconderam. O cenário era sombrio. Israel vivia oprimido por um exército poderoso, liderado por um comandante implacável e apoiado por carros de ferro invencíveis. O povo estava paralisado pelo medo, seus líderes silenciosos, seus guerreiros acuados. Mas Deus chamou uma mulher. Por que ela? Por que naquele momento? E o que aconteceu quando ela aceitou a missão? Essa não é apenas mais uma história antiga. Ela carrega lições profundas sobre coragem, fé e liderança. Débora não empunhou uma espada, mas guiou exércitos. Ela não se escondeu atrás de desculpas, mas assumiu um papel que ninguém esperava. E o mais surpreendente é que sua vitória não aconteceu sozinha. Outra mulher entrou em cena de forma inesperada, mudando completamente o destino de uma guerra. Prepare-se, porque a jornada que você vai conhecer hoje revela detalhes pouco comentados, segredos escondidos nos textos antigos, e um desfecho tão impactante que até hoje inspira líderes, homens e mulheres, a se levantarem diante de seus próprios desafios. E antes de mergulharmos mais fundo nessa história incrível, eu quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem já tocou você de alguma forma, deixe seu like agora mesmo. Isso não é apenas um gesto simples, mas um combustível que nos ajuda a levar essas histórias transformadoras para mais pessoas. E eu quero muito ouvir você. Já passou por um momento em que se sentiu pequeno demais para um grande desafio? Comente aqui embaixo a sua experiência ou o que mais te chama a atenção na coragem de Débora. Sua participação enriquece a conversa e pode até inspirar outras pessoas que vão ler o seu comentário. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui nós mergulhamos juntos em histórias bíblicas profundas, trazendo lições práticas que podem transformar a forma como você encara a sua vida hoje. Agora vamos conhecer quem realmente era Débora, a mulher que se tornou juíza, profetisa e líder em uma das maiores crises da história de Israel. Débora não era uma guerreira, não tinha um exército próprio, não empunhava espada nem usava armaduras. Ela não tinha a aparência de alguém que se prepara para uma batalha, e ainda assim, foi exatamente a ela que Deus confiou o destino de uma nação inteira. E isso já quebra tudo que a gente imagina sobre a liderança. Porque vamos ser sinceros, quando pensamos em líderes de guerra, pensamos em pessoas treinadas para matar, em homens fortes, acostumados com o som do ferro batendo contra o escudo, com os gritos no campo de batalha. Mas Débora era uma juíza, uma mulher que se assentava debaixo de uma palmeira, resolvendo conflitos do povo com sabedoria e discernimento espiritual. Isso já diz muito sobre o tipo de liderança que Deus estava levantando ali. Uma liderança que não se apoia na força física, mas na força de caráter. E talvez essa seja uma das maiores lições que a história dela pode nos ensinar. Nem sempre Deus escolhe os mais fortes aos olhos humanos, mas aqueles que têm um coração disposto a obedecer. E isso é poderoso, porque nos faz perguntar: o que havia em Débora que fez Deus dizer: é ela quem vai liderar Israel agora? Talvez fosse a coragem de se manter firme quando tudo ao redor estava desmoronando. Talvez fosse o fato de ela ouvir a voz de Deus quando tantos outros estavam confusos e com medo. Ou quem sabe, era simplesmente o coração dela, disposto a obedecer mesmo quando tudo parecia impossível. O fato é que o povo a respeitava como juíza, mas ninguém esperava que aquela mulher se tornaria uma estrategista de guerra. E ainda assim, Deus não apenas a chamou, mas também colocou em seu caminho o general Baraque, um homem com experiência militar, mas que hesitou quando ouviu a ordem de ir para a batalha. É aqui que a narrativa se torna ainda mais surpreendente.
Imagine a cena. Débora olha para o homem que deveria ser o líder natural daquela missão e diz com toda a autoridade: o Senhor já entregou Sísera em suas mãos. Vá e lute. Mas Baraque, um general de guerra, responde com algo que ninguém esperaria ouvir: eu só irei se você for comigo. Isso é quase inacreditável. Um homem treinado para matar, com soldados sob o seu comando, declarando que só iria para a guerra se uma mulher que nunca empunhou uma espada fosse com ele. Mas não é apenas covardia, é um reconhecimento da autoridade espiritual de Débora. Ele sabia que sem a presença daquela mulher de Deus, a vitória não viria. E aqui surge uma das quebras de expectativa mais fortes dessa história. Não é o general quem fortalece a profetisa, é a profetisa que dá coragem ao general. Isso muda completamente a lógica da guerra, porque nos mostra que a batalha que eles estavam prestes a enfrentar não seria vencida com estratégia militar ou números, mas com fé e obediência a Deus. Débora aceita ir com Baraque, mas deixa claro que a honra daquela vitória não seria dele, porque quem derrotaria o inimigo seria outra mulher. Essa profecia adiciona uma camada de mistério incrível ao que ainda está por vir. Se Débora não era guerreira e Baraque não seria o grande herói, quem então mudaria o rumo daquela guerra? Enquanto o exército inimigo se preparava com carros de ferro, a arma mais temida da época, Israel marchava sob a liderança improvável de uma juíza e um general hesitante. E ainda assim, havia uma certeza: Deus já havia dado a palavra, e quando ele fala, o impossível se torna inevitável. Essa parte da história nos conecta profundamente com os momentos em que também nos sentimos pequenos demais para um grande desafio. Quantas vezes você já olhou para a sua vida e pensou: eu não sou a pessoa certa para isso? É exatamente aí que a história de Débora grita para nós. Não é sobre quem você acha que é sobre quem Deus diz que você é. E quando chegamos ao campo de batalha, vemos que o plano divino era muito maior do que alguém poderia imaginar. Uma tempestade inesperada transforma os carros de ferro em armadilhas para seus próprios soldados, e o que parecia invencível se torna vulnerável diante de uma força improvável, um povo sem armas sofisticadas, liderado por uma mulher que confiava mais na palavra de Deus do que no tamanho de seus inimigos. E quando parecia que tudo já tinha sido resolvido, a profecia de Débora se cumpre de uma forma que ninguém poderia prever. Não é Baraque quem derrota o comandante inimigo Sísera. É uma mulher, chamada Jael, que sequer estava no campo de batalha, mas que, com coragem e astúcia, executa uma ação que decide o destino de uma guerra. Duas mulheres, cada uma em um papel totalmente diferente, sendo protagonistas em uma das vitórias mais surpreendentes das Escrituras. Isso mexe com a gente porque, muitas vezes, esperamos que as soluções venham de onde sempre vieram, dos que têm a força, a posição, a influência. Mas essa história mostra que, quando Deus quer mudar algo, Ele pode levantar quem você menos espera. E pode até te levantar também, no momento em que você menos se sente preparado. E é exatamente aqui que está um dos maiores tesouros escondidos desse relato. Não é apenas uma história antiga, é um convite para cada um de nós a olhar para nossos próprios medos e perguntar: se Deus me chamasse agora, eu estaria pronto para me levantar? Se essa pergunta já mexeu com você, eu quero te convidar a fazer uma coisa simples, mas poderosa. Escreva nos comentários a palavra "Eu me levanto". Isso não é só engajamento, é um ato de declaração, de assumir publicamente que você, assim como Débora, está disposto a enfrentar aquilo que parece impossível,
confiando que Deus vai te capacitar para vencer. O cenário em que Débora surge como liderança não poderia ser mais desesperador. Israel vivia um dos períodos mais sombrios de sua história. O povo estava sendo duramente oprimido por Jabim, rei de Canaã, cujo exército era comandado por um homem chamado Sísera, conhecido pela sua brutalidade e por uma força militar que parecia invencível. Estamos falando de 900 carros de ferro, uma arma de guerra assustadora para a época, capaz de esmagar qualquer resistência. E como estava o povo de Israel diante disso? Com medo. Um medo paralisante. As rotas comerciais estavam desertas, as vilas estavam silenciosas, e a vida parecia ter parado. Homens que antes eram guerreiros estavam acuados, escondidos, impotentes diante do inimigo. Não havia coragem suficiente para formar uma resistência. Não havia liderança capaz de inspirar o povo a lutar. É nesse contexto de dor e desesperança que vemos algo ainda mais preocupante. O povo havia se afastado de Deus. Essa não era apenas uma guerra física, era uma consequência espiritual. Israel tinha se desviado, escolhido outros deuses, e agora estava colhendo os frutos de suas próprias escolhas. A opressão externa refletia uma crise interna. Talvez você entenda essa sensação. Viver um tempo em que parece que tudo ao seu redor está em ruínas, em que a pressão é tão grande que você se sente esmagado, incapaz de reagir. Situações em que as forças que te oprimem parecem gigantescas. Dívidas, doenças, problemas familiares, injustiças. Essa era a realidade de Israel. Mas é aqui que o plano de Deus começa a se revelar. Em meio a todo esse caos, ele levanta alguém improvável. Não um rei, não um guerreiro experiente, não um homem com músculos e armas, mas uma mulher sentada debaixo de uma palmeira, julgando causas e ouvindo a voz de Deus, uma liderança completamente fora dos padrões da época. E isso nos obriga a fazer uma pausa e pensar. Quantas vezes nós também esperamos uma solução do lugar mais óbvio e esquecemos que Deus pode agir de maneiras completamente diferentes? Talvez você esteja esperando que a sua saída venha de uma pessoa específica, de um recurso específico, de uma estratégia que você já conhece. Mas e se Deus quiser fazer algo totalmente novo, usando alguém ou até mesmo você mesmo, de uma forma que você nunca imaginou? Foi exatamente isso que aconteceu com Débora. Enquanto Israel estava paralisado pelo medo, ela se levantou não porque era mais forte, mas porque confiava na voz de Deus. E por meio dessa confiança, ela começou a quebrar o ciclo de opressão que mantinha uma nação inteira aprisionada. Essa parte da história nos mostra algo profundo. O medo coletivo é poderoso, mas uma única pessoa com coragem pode mudar tudo. Uma pessoa disposta a dizer basta pode alterar o curso de uma geração inteira. Agora, a pergunta é: o que acontece quando essa pessoa ouve um chamado específico de Deus para agir em meio ao caos? O que acontece quando um líder espiritual é usado para convocar guerreiros a uma batalha que ninguém queria lutar? É exatamente isso que vamos ver no próximo passo dessa jornada, quando o chamado divino muda não só a vida de Débora, mas de todo um povo que aprenderia, da forma mais surpreendente possível, que o impossível pode ser vencido quando a fé entra em cena. Em meio a uma nação quebrada, com vilas vazias e corações amedrontados,
O silêncio de Deus parecia ecoar mais alto do que nunca. Mas Deus nunca está ausente. Ele escolhe momentos específicos para agir. E, muitas vezes, o faz de uma forma que ninguém esperava. E nesse caso, sua intervenção veio através de uma mulher, algo completamente fora dos padrões de uma cultura patriarcal e militarizada. Débora, a juíza e profetisa, já exercia liderança espiritual, mas seu chamado daria um passo além do que ela mesma poderia imaginar: liderar uma guerra. E perceba como Deus age aqui. Ele não procura o mais forte, o mais temido ou o mais experiente no combate. Ele procura alguém que esteja disposto a ouvir e obedecer. Esse é o verdadeiro poder do chamado divino. Ele não se baseia no que você tem, mas no que você está disposto a entregar. Imagine a cena. Débora está sob a sua palmeira, resolvendo disputas, quando recebe de Deus uma ordem que mudaria tudo: convocar Baraque, um general de guerra, e dizer a ele que reunisse 10.000 homens para enfrentar Sísera, o comandante inimigo. Essa era uma missão suicida aos olhos humanos. Mas a palavra de Deus era clara: eu entregarei Sísera nas tuas mãos. Quando Débora transmite essa mensagem, acontece algo surpreendente. O general Baraque hesita. Um homem treinado para a guerra diante de um exército aparentemente invencível vacila e só aceita ir se Débora for com ele. Esse detalhe nos ensina algo profundo. O chamado de Deus não é apenas sobre quem recebe a ordem, mas sobre quem inspira outros a obedecerem. Débora não apenas ouviu, mas se colocou ao lado daquele exército como símbolo de fé, mesmo sem experiência militar. E então uma profecia ainda mais inesperada sai da boca dela. Baraque, a honra desta vitória não será sua, mas de uma mulher. Aquilo deve ter soado estranho, confuso, quase desconfortável. Afinal, que outra mulher poderia estar envolvida nessa história? Por que Deus destacaria esse detalhe? Esse é o ponto em que percebemos uma verdade desconcertante. O chamado de Deus quase nunca faz sentido à primeira vista. Ele desafia a lógica, confronta as nossas limitações e exige uma fé que vai além daquilo que conseguimos enxergar. Débora aceitou esse desafio sem hesitar. E talvez isso fale com você hoje. Quantas vezes você já sentiu que Deus estava te chamando para algo que parecia maior do que você? Quantas vezes você pensou: eu não tenho capacidade, eu não tenho recursos, eu não tenho experiência? Pois é exatamente aí que o chamado se torna divino. Não é sobre você, é sobre quem está te enviando. A história começa a se mover rapidamente a partir daqui. Os guerreiros são convocados, o inimigo permanece confiante com seus carros de ferro, e uma batalha se aproxima. Mas há algo que ninguém espera: uma intervenção direta de Deus que mudaria completamente o rumo daquela guerra e mostraria mais uma vez que quando Ele chama, Ele também sustenta. E é nesse ponto que vemos o inesperado acontecer no campo de batalha. Algo que nem o mais experiente dos estrategistas poderia prever. O dia da batalha chegou e a tensão era quase palpável. De um lado, um exército pequeno, improvisado, sem recursos tecnológicos ou armamento pesado. Do outro, Sísera e seus 900 carros de ferro, a arma mais temida da época.
Era o tipo de confronto que qualquer general com experiência chamaria de suicídio. Mas Débora não era uma general comum. Ela era uma mulher que carregava uma palavra de Deus, e isso mudava tudo. No alto da colina, Débora olhou para Baraque e soltou a frase que ainda ecoa como um grito de fé. Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em tuas mãos. O Senhor saiu adiante de ti. É como se ela estivesse dizendo: a vitória já foi declarada no céu, só falta você andar na direção dela. Então, o que acontece a seguir é um dos momentos mais épicos da Bíblia. Quando o exército de Israel avança, algo completamente inesperado acontece. O céu literalmente entra na batalha. O livro de Juízes descreve uma tempestade violenta, uma chuva torrencial tão intensa que os carros de ferro de Sísera, sua maior vantagem estratégica, se tornam inúteis. As rodas atolam na lama, os cavalos se confundem e o que parecia invencível agora está vulnerável. Isso nos mostra algo profundo. Quando Deus decide lutar por você, aquilo que parecia ser o maior problema pode se transformar na sua maior oportunidade de vitória. O que antes era a arma mais temida se torna o ponto fraco do inimigo. A cena se torna caótica. Os soldados de Sísera, agora desesperados, começam a fugir, e o próprio comandante, o homem temido por todo Israel, abandona seu carro e foge a pé. Imagine esse momento, o terror de quem parecia invencível transformando-se em desespero absoluto. Enquanto isso, o povo de Israel, movido pela coragem recém-acesa, avança sem parar. Não porque eram os mais fortes, mas porque estavam convictos que Deus já havia entregue a vitória. Essa é a diferença entre lutar sozinho e lutar com a presença divina. E talvez isso fale diretamente com você hoje. Quantas vezes você já se sentiu como Israel naquele dia, pequeno, sem recursos, olhando para uma batalha que parecia impossível de vencer? Essa história nos mostra que quando Deus entra na luta, o resultado já não depende do tamanho da sua força, mas do tamanho da sua fé. Mas o que acontece depois desse confronto talvez seja ainda mais surpreendente. A profecia de Débora sobre uma mulher receber a honra da vitória começa a se cumprir de uma forma totalmente inesperada. Porque enquanto todos esperavam que a glória fosse de Baraque ou até de Débora, surge uma personagem quase invisível na narrativa, alguém que ninguém esperava que fosse parte do plano de Deus. E é exatamente essa personagem, Jael, uma mulher aparentemente comum, vivendo a sua vida aparentemente simples em sua tenda, longe das estratégias militares e dos gritos do combate, mas naquele momento decisivo, ela se tornaria a personagem-chave para a concretização da vitória de Israel. O Cântico de Débora é uma das poesias mais antigas que conhecemos, e sua força está na forma como ela reconhece que a verdadeira vitória não veio da força humana, mas do poder de Deus agindo no meio do povo. Ela fala das tribos que se uniram, dos guerreiros que se levantaram e, principalmente, do papel decisivo da fé para transformar o impossível em realidade. Essa celebração não é só para o povo de Israel daquela época, ela fala diretamente para cada um de nós. Porque em momentos de crise, quando tudo parece perdido, o Cântico de Débora nos lembra que Deus está sempre presente, pronto para agir quando confiamos nele. E mais do que isso, ela exalta a força das mulheres, que naquele tempo e até hoje são subestimadas, mas que podem ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus. A liderança de Débora desafia os padrões culturais e mostra que Deus pode usar quem Ele quiser, quando Ele quiser, para cumprir seus propósitos. Esse cântico é um convite para refletirmos sobre nossa própria vida.
Quais batalhas estamos enfrentando que parecem impossíveis? Onde podemos encontrar a coragem para levantar nossa voz e lutar com fé? Débora não apenas liderou uma guerra, ela deixou um legado de esperança e transformação. Sua história nos inspira a crer que, mesmo em meio às maiores dificuldades, Deus pode levantar pessoas dispostas a fazer a diferença, pessoas como você. E a jornada ainda não acabou, porque a herança dessa história continua viva em cada passo que damos hoje. A história de Débora não ficou apenas como um relato antigo nas páginas da Bíblia. Ela continua viva, pulsando com lições que falam diretamente para a nossa realidade hoje. Quando pensamos em liderança, coragem, fé e transformação, não podemos deixar de olhar para essa mulher que desafiou todas as expectativas da sua época e assumiu um papel que muitos julgavam impossível para alguém como ela. Débora nos ensina que liderança não é sobre força física ou títulos, mas sobre ouvir a voz de Deus e agir com coragem mesmo diante do medo e da adversidade. Ela nos mostra que quando confiamos em um propósito maior, podemos enfrentar qualquer gigante, por mais assustador que pareça. Essa é uma lição poderosa para quem está vivendo momentos de crise ou dúvida. Além disso, o legado dela revela que a fé ativa é um agente transformador. Não basta apenas acreditar, é preciso agir, mesmo quando a lógica e o mundo dizem para desistir. Débora não ficou esperando que outros resolvessem o problema. Ela se levantou, convocou o povo e liderou a batalha. Isso desafia todos nós a sermos protagonistas das nossas histórias, mesmo quando o cenário parece contra nós. Outra lição fundamental está na união do povo. Débora chamou as tribos a se unirem contra o inimigo, mostrando que a força coletiva, movida pela fé, pode romper barreiras e vencer o que parecia impossível. Hoje, em tempos tão individualistas, essa mensagem é um lembrete de que, juntos, somos mais fortes. E não podemos esquecer o papel das mulheres. Débora e Jael nos mostram que o poder feminino é uma força essencial para a transformação social e espiritual. Elas desafiam qualquer preconceito e inspiram uma nova geração a acreditar que não há limites para quem está disposto a ouvir e obedecer ao chamado de Deus. Finalmente, a história de Débora nos convida a olhar para dentro e refletir. Qual é o seu chamado? Onde Deus pode estar te chamando para agir, para liderar, para mudar a sua história e a de outros ao seu redor? Essa é uma provocação que deve ecoar em cada coração que busca sentido e propósito. E a verdade é que, assim como Débora, você pode ser a pessoa que Deus levanta no meio do seu próprio tempo de guerra para trazer livramento, esperança e transformação. Mas ainda há algo mais profundo para entender sobre essa jornada de fé e liderança. Um segredo que conecta o passado com o presente de uma forma surpreendente. Agora que você já conhece a história poderosa de Débora, a juíza que Deus levantou para liderar Israel em um momento crítico, é hora de refletirmos sobre como essa coragem pode se traduzir na sua vida cotidiana. Porque a verdade é que a liderança e a fé que Débora demonstrou não são exclusivas de um tempo remoto. Elas são chamadas vivas que continuam ecoando para todos nós, especialmente para quem busca transformar o medo em ação. Viver a coragem de Débora hoje significa, antes de tudo, estar disposto a ouvir e obedecer a um chamado maior, mesmo que ele pareça difícil ou fora do comum. Significa reconhecer que a verdadeira força não está no que temos, mas na nossa disposição de agir com fé, confiando que Deus vai abrir os caminhos. Um passo essencial é cultivar a escuta ativa da voz de Deus, através da oração, da meditação e do estudo. Assim como Débora se posicionou como juíza e profetisa, sendo uma referência espiritual para o seu povo, você pode se tornar um canal de paz e liderança dentro do seu ambiente, seja na família, no trabalho ou na comunidade. Outro aspecto importante é a coragem de agir diante das adversidades. Débora não esperou que os homens voltassem a lutar, ela tomou a iniciativa. Você pode começar com pequenas ações de liderança no seu dia a dia, enfrentando os medos, tomando decisões e inspirando outros pelo exemplo. E além disso, essa coragem inclui a capacidade de unir pessoas, de criar alianças e fortalecer vínculos, porque, como vimos, a força coletiva é essencial para vencer grandes desafios. Não subestime o poder do trabalho em equipe e da solidariedade na sua jornada. E não podemos esquecer o papel das mulheres.
Débora e Jael nos mostram que o poder feminino é uma força essencial para a transformação social e espiritual. Elas desafiam qualquer preconceito e inspiram uma nova geração a acreditar que não há limites para quem está disposto a ouvir e obedecer ao chamado de Deus. Essa não é uma mensagem apenas para admirar, mas para colocar em prática. Porque quando você decide agir com essa fé, a transformação começa dentro de você e se espalha para todos ao seu redor. E mesmo com toda essa coragem, ainda há um elemento essencial que muitas vezes passa despercebido, mas que faz toda a diferença na jornada de fé e liderança. Chegamos ao final dessa jornada incrível pela história oculta de Débora, a juíza que Deus levantou para liderar Israel na guerra final. Se você sentiu algo profundo nesse vídeo, se essa história mexeu com o seu coração, quero te convidar a dar o próximo passo com a gente aqui no canal. Se inscreva para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua fé, sua coragem e sua vida. Especialmente se você acredita que Deus está te chamando para algo maior, para uma guerra santa dentro do seu próprio coração, família ou comunidade. E agora, quero te desafiar a comentar aqui embaixo com a frase "Eu recebo", porque essa é a declaração que abre portas para que Deus realize grandes coisas na sua vida. Quero ver sua fé em ação, e juntos formaremos uma comunidade de pessoas dispostas a ouvir, obedecer e agir. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam ouvir essa mensagem de esperança e coragem. E para continuar nessa jornada de fé, coragem e transformação, não perca o próximo vídeo. Ruth, a estrangeira do Redentor. Uma história que mostra como Deus levanta quem parece estar fora do lugar para cumprir um propósito extraordinário. Clique no vídeo recomendado e continue fortalecendo sua caminhada espiritual com histórias que vão te inspirar a viver o chamado que Deus tem para você. Estamos juntos nessa batalha. E lembre-se, quando Deus levanta alguém, o impossível se torna possível.